Olá a todos! O tema de hoje é a Lei 14.010, que foi sancionada pelo Presidente da República, entrou em vigor no dia 10 de junho e ela tem um prazo muito curto de vigência, ela vai até 30 de outubro. Vamos lá, vamos ver aqui a ementa da lei. Dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. A gente vai discutir se o direito do trabalho está absorvido por essa lei. Por quê? Porque ela não trata especificamente dos pontos trabalhistas, né? Mas antes da gente saber se essa lei se aplica no direito do trabalho ou não, vamos lá na doutrina procurar saber um pouquinho a natureza jurídica do direito do trabalho. Nós temos pelo menos 5 posicionamentos divergentes. Primeiramente, se discute se tal ramo pertence ao direito privado ou ao direito público. A doutrina aponta alguns critérios de distinção entre esses ramos. A gente tem o critério da titularidade, temos o critério do interesse e o critério da sujeição. Os que defendem que o direito do trabalho se enquadra como ramo do direito público ponderam que a livre manifestação de vontade da parte foi substituída pela vontade do Estado, o que resulta na imposição estatal da maioria das normas trabalhistas e na institucionalização do direito, com consequente controle estatal. Hipótese em que não haveria, de fato, a liberdade de contratar, uma vez que o empregado não pode renunciar, mesmo que expressamente, a alguns direitos estabelecidos no ordenamento jurídico. Do outro lado, a gente tem doutrinadores, e vários, que entendem que pertence ao ramo do direito privado. Porque, além dele ter nascido do direito civil, o Instituto Básico do Direito do Trabalho é o contrato trabalhista, que possui caráter eminentemente privado. Entre essas duas posições, existe aquela que fica no meio, que é quem defende que o direito do trabalho seria um novo e um terceiro ramo do direito, tá? Não é a posição que mais se atenta, muito pelo contrário, mas ela se caracteriza como, eles entendem que ela se caracteriza como sendo um direito social. E por ser um direito social, a sua base está na socialização do direito, em oposição ao direito individual. E a gente tem um quarto posicionamento que defende o caráter misto do direito do trabalho. Então, assim, não se reconhece a unidade conceitual do direito, eles entendem que deve ser examinado cada instituto do direito do trabalho, que será encaixado ora dentro do direito público, ora dentro do direito privado. E a quinta e última corrente defende que o direito é unitário, que abrange, entretanto, normas do direito público, como normas de tutela e inspeção do trabalho, e normas de direito privado, como aquelas alusivas ao próprio contrato de trabalho, que é individual. Mas o que prevalece, na verdade, é que, não obstante a existência dessas normas de ordem pública presentes no direito do trabalho, ele pertence realmente ao ramo do direito privado. Primeiro, porque possui como titular da relação a presença de particulares, e não do Estado. Segundo, porque ele cuida da relação do emprego. Apesar de ter interesse público envolvido, muitas vezes, o interesse prevalentemente ali é o privado, é o interesse patrimonial. Eu penso, com a maioria dos doutrinadores, que a subordinação na relação de emprego não se confunde com aquela existente no direito público. A subordinação no direito do trabalho, ela refere-se tão somente à direção da prestação laboral pelo empregador, que vai determinar o modo da realização dos serviços. A gente pode dizer que essa lei se aplica, sim, ao direito do trabalho, né? O direito do trabalho pertence ao direito privado. Veja, a gente precisa buscar definição, a gente precisa buscar conceito para poder interpretar uma lei recentemente lançada em meio à pandemia, como várias outras, né? A gente está no meio de uma ebulição de normas e regramentos. Mas a gente precisa buscar uma boa interpretação, a gente precisa debater, a gente precisa estudar, a gente precisa ir na fonte do direito, muitas vezes, para poder fazer uma interpretação e um devido enquadramento daquela lei no mundo que a gente exerce nosso trabalho, né? Essa lei, ela não define questões trabalhistas, mas ela se aplica ao direito do trabalho, né? Porque essa lei, a própria ementa dela ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas do direito privado. Então, assim, ela se aplica. Agora, a gente precisa pensar em várias questões que envolvem a prescrição no direito do trabalho, né?
Vamos falar de algo que tem me chamado bastante atenção. Inclusive, eu tenho lido e visto alguns debates a respeito do tema, que é a respeito da prescrição bienal. Como que fica a prescrição bienal? Aquela para o reclamante, para o trabalhador ingressar com a sua ação judicial. Quem está com prazo correndo, assim, já está no final do prazo. Como é que fica? E aquele trabalhador que não teve acesso ao advogado? E o trabalhador que não teve acesso à documentação? Ele está correndo no prazo final, está no finalzinho para postular o seu direito de ação e não conseguiu recolher toda a documentação, não conseguiu contato com o advogado. Sim, contato com o advogado. Eu venho inclusive falando muito sobre isso com vários colegas, inclusive com a AB aqui da minha região, a respeito da alienação tecnológica. Muitos estão vivenciando, né? Temos muitos advogados que não estão recebendo a tecnologia devida para poder exercer a sua função, exercer seu trabalho. Temos muitos advogados, pode parecer inacreditável, mas temos sim muitos advogados que estão sem internet para trabalhar, porque não chega a internet onde ele mora. Eu moro numa cidade do interior. Aqui, por um acaso, onde eu moro, tem internet. A gente conseguiu cabeamento há um tempo atrás para trazer até aqui. Mas não são todos os lugares. Temos muitos colegas aqui que ficaram impossibilitados de exercer o seu direito, porque só tem internet ou 3G ou 4G, o que não possibilita você acessar o PJE e fazer a distribuição de uma ação, por exemplo. Então, aquele trabalhador que precisava ingressar com uma ação e não conseguiu contato com o seu advogado, ou o seu advogado, muito embora tenha o juiz postulante, mas se já é difícil para o advogado, imagina para o trabalhador se não vai ser difícil. Essas questões precisam ser ponderadas, né? E em relação ao acesso aos documentos também, como é que o trabalhador, muitas vezes, sem recursos e sem formas de conseguir a sua documentação, como que ele vai cumprir o prazo? Como ele vai conseguir distribuir, como ele vai conseguir fornecer elementos ao seu advogado, como ele vai conseguir pôr em prática o seu direito de ação em meio a essa pandemia, em meio a essa loucura toda que está acontecendo, em meio a essas limitações tecnológicas. A gente precisa pensar nisso. Embora a lei não fale sobre isso, mas é um tema que nós precisaremos, né? Nós precisaremos discutir se a gente estiver diante de uma situação concreta como essa, porque a lei não trata, ela não fala sobre. E aí a gente tem que buscar subsídios na própria lei, ou no conjunto de leis que a gente tem. Vamos lá para a MP 927, no artigo 19. Vamos ver o que diz o artigo 19 da MP. Ela diz o seguinte: fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Eu pergunto, a lei, a MP 927, medida provisória 927, ela concedeu aos empregadores a suspensão para cobrança dos recolhimentos de fundo de garantia desse período aí de março, abril e maio. Por que ela não vai conceder a suspensão porque ela não conceder, ela que eu digo não é a lei, a MP 927, obviamente, mas eu digo, por que não há uma previsão legal hoje, específica, para o prazo prescricional ao direito de ação, aquele prazo de 2 anos, o bienal? Nós não temos nada tratando sobre isso. Né? Então, assim, o trabalhador, que é o titular do direito de ação, o trabalhador, a parte hipossuficiente em vários pontos, se ele não tiver acesso ao seu advogado, não tiver acesso à documentação, você vai ter que defender. Você vai ter que defender teorias, vai ter que debater, fazer a sua tese, porque na lei não há essa regulamentação. A lei não trata desse assunto. Né? Então, assim, a gente vai estudar, vamos assistir algumas palestras, alguns debates a respeito, e a gente espera que semana que vem a gente já esteja um pouquinho mais amadurecido em relação ao tema para trazer aqui para vocês uma discussão, tá? Eu quis chamar só a atenção disso porque é algo que vem chamando atenção não somente minha, mas de muitos colegas que a gente tem conversado aqui no dia a dia. Obrigada a todos.